Olá, bem-vindos ao segundo episódio do AngioCast. Hoje eu tô aqui com a doutora Juliana Gonçalves e com a doutora Naila. A doutora Juliana Gonçalves, cirurgiã vascular do grupo Angiocorp, e a doutora Naila, que atua como nefrologista, veio da USP de Ribeirão Preto, atua em vários hospitais aqui da Baixada Santista. E a gente está aqui para conversar com vocês de um tema muito importante hoje em dia, que é o paciente que faz hemodiálise. A gente vai tratar o que é esse paciente, a gente vai falar quais são os acessos para esse paciente que a gente pode fazer por você, que também pode estar precisando disso, tá legal? Então, boa noite, doutoras, tudo bem? Muito obrigado pela presença de vocês aqui. E gostaria de começar, né? Vamos começar explicando, né, o que é a hemodiálise, quem é o paciente que precisa, para você trazer aqui pra gente, doutora, se você puder comentar. Ítalo, primeiramente, obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui hoje com vocês. E assim, a história toda é de quando um paciente tem seus rins parados, né, tem o funcionamento renal reduzido a menos de 10, vamos dizer assim, por cento, ele normalmente precisa de um tratamento renal, uma terapia renal substitutiva, né? E não é tão simples assim fazer esse tratamento de substituição do rim, né? Fazer as funções dele, substituir todas essas funções. E é muito importante, um dos aspectos mais importantes desse tratamento é o acesso, é por onde esse tratamento vai começar. A gente sabe que isso muda muito a forma como ele começa, a qualidade de vida da pessoa que está começando, os desafios que ela vai passar em relação à internação. Então, acho que a nossa ideia é falar um pouquinho mais sobre isso para conscientizar a todos da importância do acesso vascular no tratamento da hemodiálise. Muito bom, muito bom. Um desses acessos é a fístula arteriovenosa. E eu gostaria que você, doutor, explicasse para quem está assistindo o que é uma fístula arteriovenosa, o que é um acesso, né? O que é esse acesso? Bom, como a gente já está conversando, quando o paciente, o rim dele começa a parar de filtrar o sangue, as impurezas do sangue, então a gente vai precisar do auxílio de uma máquina para retirar o sangue, passar por essa máquina e devolver ele filtrado, quando o rim para de fazer essa função que seria dele. A gente tem algumas formas de retirar o sangue para ele ser passado nessa máquina e devolvido para o paciente. Uma delas são esses catéteres, né, que são caninhos que a gente deixa dentro do vaso do paciente, mas são corpos estranhos, são plástico, silicone, que causam infecção, trombose no vaso, então nem sempre é o mais adequado para o paciente. Tem alguns pacientes que não tem outra forma, acaba sendo no catéter, mas sempre que a gente pode, a gente tenta fazer a filtragem do sangue por meio do que a gente chama fístula. Então a gente tem dois tipos de vaso no corpo, as artérias que levam o sangue do coração para os membros, para os órgãos, e as veias que recolhem o sangue e trazem de volta para o coração. Então, pensando bem grosseiramente, seria pegar uma artéria para tirar o sangue e jogar na máquina e uma veia para furar de novo e voltar o sangue para o corpo. Mas a gente não pode ficar toda hora furando uma artéria porque pode ter problema na circulação do membro do paciente. Então, a gente junta esses dois vasos e o fluxo da artéria, que é um fluxo muito alto, com uma velocidade grande, ele vai para a veia. E a veia, que é um vaso mais frágil, mais delicado, ela dilata e a gente depois pode tirar o sangue e devolver pela veia. Que se acontece uma trombose, algum problema com a veia, não tem tanto problema para o membro do paciente quanto a artéria. Isso é uma fístula que a gente faz com os próprios vasos do paciente. Quando o paciente tem uma veia que é muito fininha, a gente pode usar uma veia sintética que a gente chama de prótese e aí conecta essa artéria, que é o que leva o sangue, numa prótese e devolve o sangue depois numa veia um pouco maior. Então, grosseiramente, é mais ou menos isso é o acesso da fístula para a hemodiálise. Deu para entender muito bem, muito bem. Você já respondeu uma das perguntas que eu ia fazer, que era com o sentido assim, alguns pacientes, eles acreditam que por não precisar de uma cirurgia tão invasiva, os acessos, os caninhos, eles acabam sendo mais tranquilos, mais fáceis. Só que não é bem assim, né? Como vocês puderam ver pela explicação da doutora. Mas, assim, essa filtração do sangue, a retirada de impurezas, o equilíbrio de sais, equilíbrio de líquido que a hemodiálise faz, é um tratamento que a gente faz através do sangue. Assim como a analogia de quando a gente vai limpar um aquário que tem um peixe dentro, a gente não tira o peixe, bota fora e
troca a água do aquário, o acesso vascular ele é feito para você ir limpando gradualmente esse sangue, né? Então, ele vai passando na máquina e vai devolvendo de uma forma que o paciente não tenha nenhum sintoma, passe bastante bem durante todo o tratamento e não tenha sintoma dessa troca abrupta dos sais, né? Então, a gente sabe que não dá para tirar todo o sangue de uma pessoa, limpar e depois devolver, né? Então, essa é a forma mais segura de fazer o tratamento dialítico, né? Entendi. E que a gente vê que eu acho que essa hemodiálise, a forma de filtrar, tem evoluído muito ao longo dos anos, né? Que antes, alguns anos atrás, quando eu comecei na cirurgia vascular, a gente via que a hemodiálise era uma coisa muito mais agressiva para o paciente. Os pacientes viviam muito menos e hoje o paciente ele tem uma vida muito mais longa, com uma qualidade de diálise melhor, e para isso a gente precisa de um acesso bom também. Como esse paciente vai durar mais, a gente precisa de uma fístula de qualidade que dure mais, acompanhando a vida desse paciente, né? Sim. E uma coisa que os pacientes às vezes têm dificuldade de entender, alguns não entendem, principalmente quem não vive isso, é que existe um número limitado de acessos que o paciente pode ter na vida dele, correto? Existem situações que vocês acreditam que pode ser diferente, porque tem muito paciente que acredita que eu estava com a minha fístula parou de funcionar, eu já tenho que fazer outra fístula, ou então eu tô com o meu catéter parou de funcionar, eu tenho que fazer outro movimento. O que vocês acham sobre isso? Qual é a visão de vocês? Você tocou num ponto super importante, Ítalo, porque ali no tratamento da diálise a gente acaba vendo o paciente 3 vezes por semana, né? E a gente percebe que tem o dia bom, o dia ruim dele, né? O dia que às vezes a fístula não tá funcionando muito bem e a gente tem que ter o olho bem aberto para dialogar com o vascular de, olha, tô achando que essa fístula tá... A gente sabe que o tratamento é feito com base de 2 agulhas, uma para tirar um pouco de sangue por vez e outra para devolver, e essas punções repetidas ao longo da semana, elas podem gerar, assim, pequenas fibroses, pequenos estreitamentos, e aí a gente vai detectando isso no próprio tratamento, a gente faz variação da velocidade que o sangue corre ali, e isso a gente percebe, né? Quando uma fístula começa a sangrar no final de uma sessão mais do que ela deveria, depois que as agulhas já foram retiradas, a gente percebe algumas coisas, alguns sinais ali no tratamento de que a fístula não está saudável. E é muito bom quando a gente tem um vascular que sabe lidar com fístulas, que a gente sabe que é uma especialidade dentro da cirurgia vascular, né? Que sabe lidar com fístula para fazer o diagnóstico cedo do problema que está acontecendo antes que ela venha parar. Porque se a gente não fizer algo nesse momento, esse paciente vai ter que passar por uma sequência difícil de tratamento. Um dia a fístula dele vai parar, ele vai sentir muito medo, vai ter que se internar, talvez tenha que passar um catéter provisoriamente até resolver esse assunto. E a gente vê a enxurrada de emoções, né? A montanha-russa de emoções que ele passa. Então, ter um profissional que possa resguardá-lo, que possa fazer um check-up dessa fístula de vez em quando e ver se ela está saudável, é primordial para quem faz tratamento renal. Eu acho que é essencial essa conversa que a gente tem quando tem uma relação boa da clínica de hemodiálise, do nefrologista com o vascular. Quem ganha sempre mais é o paciente, porque quando nota esses sinais de que a fístula pode estar tendo algum problema, o acesso tendo algum problema, e a gente consegue intervir antes de que ela obstrua, que ela pare de vez, que tem uma infecção, a nossa chance de sucesso, de salvar esse acesso, de manter ele durando muito mais tempo é muito maior do que quando ele já chega com a fístula parada, alguns dias obstruída, e que aí tem que internar, vai para catéter, às vezes infecção, antibiótico, e aumenta muito tanto o custo quanto o medo mesmo do paciente. Já é um paciente que já tem que passar por 3 vezes na semana hemodiálise. Então, sempre que a gente puder intervir antes, além da chance de sucesso ser maior, não é que quando vem obstruído a gente não consiga. Muitas vezes a gente ainda consegue, mas tem muito menos trabalho e geralmente o sucesso é melhor e maior a chance. Muito legal. Então, claramente, o diálogo, né, a multidisciplinaridade nesse caso é essencial para que o paciente que tem um acesso, que tem uma fístula, faça e evolua da melhor forma possível. E vocês acreditam que hoje esse diálogo
flui bem? Como é que é a visão de vocês com relação aos... Porque você, por exemplo, trabalha em vários locais. Você também, né, chefe? Como é doutora Juliana? E aí, qual a visão de vocês disso, de como está indo isso hoje, como está a comunicação, essa interdisciplinaridade? A gente percebe que é um pouco difícil, né? São poucos centros que fazem essa atenção especializada no renal crônico, né? Não é tão simples pra gente. Então, é muito bom quando a gente tem um lugar para referenciar o paciente de uma forma mais assertiva e que seja rápido e que o vascular entenda a urgência que ele tem de ser tratado com brevidade, né? E não fique esperando agendas que entram em agendas gerais, né? Agendas que tem todo tipo de problema que o cirurgião vascular trata, né? Então, assim, é muito legal quando o serviço é especializado, né? Não é todo lugar. Não é todo lugar. A gente está criando até, aproveitando um centro que a gente está começando a pensar, idealizar e começando a pôr para frente, que é justamente para ter esse acesso mais fácil, que o paciente possa ser encaminhado, que é o CIAV, é o Centro Integrado de Acessos Vasculares, que a gente tem a intenção de que seja um centro que o paciente ele venha desde o acesso até os exames para acompanhamento dessa fístula, na programação cirúrgica também ele possa fazer o ultrassom, faça a sua fístula, faça o seu acesso conosco. Se tiver algum problema, ele vai ter onde ir numa urgência, não depender de agendas cheias de consultórios, para fazer esse salvamento e ter uma interação entre as clínicas de hemodiálise vascular mais rápidas também. Qual é o maior mito dentro da nefrologia, da parte de diálise, do renal crônico? Qual é o maior mito que o paciente chega para você, que muitas vezes você tem que quebrar essa objeção do paciente? Porque, assim, o que você acredita que algo que o paciente vem e está difícil, você tem que tirar aquela ideia da cabeça dele, ou não tem nada disso no paciente que chega para você? Olha, Ítalo, acho que o maior mito, assim, para o paciente renal crônico, que existem vários tipos de renal crônico, né? Existe o renal crônico que é leve, o que é moderado e o que é mais grave, né? Mas imagina que a gente falando do renal crônico avançado mesmo, o maior mito é que ele acha que ele não vai sobreviver, né? Assim, então, como a Juliana falou, o tratamento de substituição renal, ele evoluiu muito, ele realmente já foi muito difícil e assim, de uma forma que é difícil de aceitar mesmo, né? Mas hoje a gente sabe que esse passado difícil deu abertura para uma evolução muito grande, né? E a diálise, ela evoluiu muito, então os pacientes acham que ela pode doer, que não é verdade, ela não é dolorida, né? Os pacientes interagem bastante, eles conseguem fazer outras atividades, tem pacientes que trabalham durante a hemodiálise, né? Ela não é tão sofrida quanto ela era antigamente, não é tão ameaçadora da vida quanto era antigamente, né? Hoje ela é um tratamento muito seguro, né? E além de tudo é uma grande ponte para o transplante de rim, que é muito grande no nosso país, né? Então, assim, é um tratamento que evoluiu bastante. Eu acho que o maior mito é que, assim, eu vou morrer porque meus rins pararam, né? Assim, acho que esse é o maior mito que eu encaro no meu dia a dia. É fim de linha, né? Acabou pra mim, não tem o que fazer acabou mais. Minha vida, né? Então, assim, a gente vê diversos pacientes de diversas idades, né? Fazendo muita coisa. A gente já tive um paciente triatleta que transplantou, que hoje é transplantado renal, né? A gente tem paciente jovem, paciente muito idoso também, então todos levando as suas vidas, né? Ela é um tratamento que evoluiu bastante e que ele é bom desde que a pessoa mantenha as atividades que ela gosta de fazer, as coisas que fazem sentido para ela, não né? pare a vida dela por conta de um diagnóstico, né? Sim, que ela continue ou por conta vivendo. ela não tem que viver para um tratamento. O tratamento tem que servir para ela continuar a vida dela, né? Sim. E você, doutora, o que você tem enfrentado aí de mito que você tem que... Eu acho que o maior mito do paciente
que vai fazer hemodiálise que nos procura ainda é em relação ao acesso à fístula. Eles têm medo de que vai doer, tem medo de que o braço vai ficar feio. Tem muitos que ficam no catéter por anos e anos com medo. O meu veia vai ficar com aquelas bolas que eles falam, que às vezes a veia dilata um pouco a mais, mas que também dá para se corrigir se acontecer. Mas eu acho que o grande receio ainda é se conscientizar que o acesso não vai doer e saber que aquilo é o melhor que ele pode fazer para a sua vida, né? Já que você entrou nesse assunto da dilatação, do paciente se preocupar com essa questão, principalmente estética, já que vai fazer a diálise, sempre vai acontecer isso? O paciente tem opção de tratamento caso aconteça? Como é que funciona isso, doutora? Não, nem sempre vai acontecer. É uma coisa que eles perguntam muito, né? Que muitos, principalmente os jovens, as moças jovens, se preocupam com a estética e sempre perguntam, mas o meu braço vai ficar, que na hemodiálise eu vi aquela veia dilatada? Nem sempre. Isso depende muito do vaso de cada pessoa, da fístula, da quantidade de tempo que ela vai durar. Quanto mais tempo, maior a chance dela dilatar. Mas quando acontece, a gente tem como fazer a correção, fazer o que a gente chama uma plastia desse vaso, retirar a parte mais dilatada. A gente faz mais até quando está tendo essa dilatação, está causando algum problema na qualidade da diálise, do que puramente por estética. Mas em alguns casos que acaba ficando muito dilatado, a gente faz também. Então tem essa opção. Tem essa opção, e não é uma opção que seja tão complicada também da gente conseguir fazer. Muito legal. Doutora Nara, como é que você pega e... assim, a eleição do acesso, do tipo de acesso, como é que funciona? Porque antes tinha aquela ideia do fistula first, como é que funciona isso? Você pode falar um pouquinho pra gente mais sobre isso? Sim, esse é um ponto também bastante interessante. Para a gente, nefrologista, o melhor acesso é sempre a fístula, para a gente e para o paciente, né? O melhor acesso é sempre a fístula arteriovenosa, porque ela é associada a uma maior expectativa de vida, maior qualidade de tratamento. Então, esse vaso próprio do paciente, que meio que costura ali um vasinho no outro, faz ele crescer e ficar um pouquinho mais forte para fazer o tratamento renal, ele dá um fluxo de sangue muito superior a qualquer catéter que a gente possa ter, né? Então, assim, quase sempre ele é superior para o próprio procedimento técnico ali da limpeza. Além disso, ele dá mais liberdade para o paciente para tomar banho, para ir ao mar, para nadar, né, para fazer atividades na água. E o catéter, por mais que ele seja um catéter de longa, que tem vários tipos de catéter também, várias regiões que a gente pode colocar, mas ele tem que ser um pouquinho mais cuidado, principalmente em relação à água, pelo risco de infecção. E a infecção de catéter, para os pacientes que têm catéter, sabe como é, ela é sofrida, né? Então, é muito comum que o paciente que tem o catéter já tenha tido pelo menos uma infecção de catéter, né? E aí, nessas infecções, a gente consegue tratar com antibióticos, tudo, mas muitas vezes a gente precisa trocar de lugar o catéter e trocar aquele dispositivo que não é próprio do paciente, né? Na fístula, isso dificilmente acontece, assim, existe infecção de fístula? Existe, mas é assim, muito mais raro que infecção de catéter. Então, é mais seguro, dá mais liberdade, é um tratamento superior, o procedimento mesmo fica superior de limpeza do sangue ali. Fica mais eficiente, né? Então, a chance do paciente precisar aumentar o número de vezes, o tempo que ele faz o tratamento, também é menor, né? Aí, antigamente, né, eu peguei essa época, a gente tinha essa orientação, assim, né? Quando a gente estava preparando um paciente que os rins estavam chegando perto de parar, a gente tinha que já confeccionar a fístula, a primeira coisa, para ela amadurecer, cicatrizar bem, crescer, ficar do tamanho certo. Mas hoje a gente vê que não é sempre assim para todo mundo, né? Tem pessoas que têm alguns contextos, têm problemas cardíacos graves, a gente sabe que a fístula pode não ser boa em alguns contextos como esse, ou tem uma idade muito avançada, ou estão em cuidados de final de vida, cuidados que a gente chama de paliativos, não é para fazer diálise por muito tempo, mas só para ter conforto.
alívio de sintomas, um pouco de melhora dos exames, já são pessoas muito mais idosas, a gente usa o catéter nessas pessoas, né? A gente não faz ela passar por uma cirurgia para fazer um tratamento que vai durar por pouco tempo ou vai ser feito de uma forma muito leve, né? Então, hoje, assim, eu peguei essa mudança de paradigma, onde a gente fazia diálise a qualquer custo, a fístula a qualquer custo, e aí peguei aí na minha vida de nefrologista a mudança, e hoje a gente prioriza, porque os tratamentos evoluíram muito, né? Então a gente prioriza mais a qualidade de vida. Então não é mais o fístula first, é o patient first, né? O paciente primeiro, né? Então a gente... Que é óbvio, acho que na medicina tudo é assim, né? Tudo que você individualiza fica sempre melhor. Então, é aquela pessoa, qual é o acesso melhor para ela. A grande maioria ainda vai ser a fístula, né? Sim. Mas tem os casos selecionados que o catéter primeiro é a melhor opção para começar. Mas são a minoria, gente. É a minoria. E é uma situação mais de urgência em geral, né? Então é alguém que foi pego no susto, que foi internado, estava com os rins parados e aí precisava fazer um tratamento renal. Então quase sempre é a urgência, né? Que entra primeiro com o catéter, né? Aí depois que a pessoa estabiliza, melhora um pouquinho, aí vai pra fístula, né? Aí a gente já planeja a fístula no melhor momento, né? Legal. O que te levou a escolher nefrologia e o que te levou a escolher cirurgia vascular? Porque eu devia ter a primeira, desculpa. Eu acho que essa é uma pergunta até difícil de responder, né? Não sei se a Juliana... Eu fui descobrindo isso, assim, comigo. Não sei se com você foi a mesma coisa. Eu sempre quis fazer cirurgia. Comecei fazendo medicina querendo fazer cirurgia. E quando eu fiz faculdade, a gente ainda dissecava cadáver. Minha primeira peça foi uma perna para dissecar artéria e veia. Quando eu dissequei a artéria e veia, eu falei, eu quero fazer isso. Me encontrei. Caramba, que legal, muito legal. Mas alguém na sua família fez alguma coisa? Meu pai era anestesista. Então eu ia no centro cirúrgico com ele. Ele falava que não queria, mas... Eu acho que ele queria que eu fosse anestesista, mas eu sempre estava com o olho do lado de lá do campo. Sempre ali, pela janela. Que eu quero ficar do outro lado. Legal. E você, doutora, foi isso construindo na formação? Eu acho que eu fui construindo, assim. Eu gostava muito de todas as áreas da medicina, assim. Gostei de muita coisa. Até de cirurgia também. Falam que os clínicos não gostam muito de cirurgia. Eu gostava bastante também. Aí a nefrologia foi meio que uma síntese, porque ela dialogava mais com várias especialidades. Como eu falo que o rim é Maria vai com as outras, né? Então ele piora quando qualquer outra coisa tá indo mal no corpo, ele dá sinais, né? Então eu gostava muito da intersecção, assim, com as várias... Poder com as várias de brigar com o cardiologista. Sempre gostei de ser... Você falou, eu quero brigar com o cardiologista e eu gosto de todas as áreas. Você sabe que eu sou super amiga dos cardiologistas, assim. Que bom. Então, mas eu acho que eu gosto de clínica geral mesmo. Então, a nefrologia é uma área muito geral. Entendi. Também, né? A gente acaba vendo muito de tudo. E aí... Isso que me atraiu mais. Legal. E o meu pai fez diálise, né? Na época que eu escolhi a nefrologia, foi a época que ele começou a fazer diálise. Ele fez 10 anos de terapia renal. Que legal. Meu pai. Interessante. Acabou também sendo um incentivo para eu estudar mais, né? Acabou mergulhando bem fundo no assunto mesmo. Então. Sim. Legal. Então, só reforçando... o grupo Angiocorpore vai estar montando esse centro integrado de acesso vascular, que é o CIAV. E esse grupo vai contar com essas duas especialistas que estão aqui comigo. E a ideia desse grupo é cuidar de você, paciente renal crônico, que já dialisa ou que vai dialisar, para que você tenha uma assistência completa, desde o seu diagnóstico até o momento do acesso, e que esse acesso tenha um acompanhamento para que você seja cuidado de forma integral. E isso vai estar disponível aqui na Baixada Santista. Então, é muito importante que você absorva tudo isso que a gente conversou aqui, aproveite o conhecimento das doutoras, porque isso está a seu alcance aqui na Baixada Santista, e é muito importante que você cuide do seu acesso. Tá legal? Muito obrigado, doutoras, pela presença de vocês. Foi muito bom ter vocês aqui. A gente que agradece. Obrigada. E vocês têm a oportunidade de seguir as doutoras nas redes sociais, também seguir o grupo Angiocorpore. Não esqueçam de colocar suas perguntas nas caixinhas de perguntas e buscar cada vez mais conhecimento, porque
o medo que a gente tem das coisas é só daquilo que a gente não conhece, porque quando a gente começa a entender, esse medo se dissipa e vira conhecimento.